Graça e paz da parte de Cristo Jesus, amém, queridos? Amém. Glórias a Deus. Quantos estão felizes com Jesus aí? Dão glória a Deus. Amém. Jesus é bom, né, irmãos? Amém. E a sua benignidade dura para todos sempre. Graças a Deus. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Durante esses dias, essas semanas, estivemos correndo nos nossos compromissos, atendendo o nosso compromisso, cumprindo a nossa agenda e cumprindo o nosso ministério do qual nós fomos chamados. Mas nosso coração está sempre lembrando dos irmãos e sempre com saudade dos mesmos. Queridos, quantos sentem que tem uma chamada de Deus assim? Erga a mão bem alta, agradeça a Deus pela chamada, independente qual seja a sua chamada. Alguns são chamados para herdar a salvação. Outros tantos são chamados, além de herdar a salvação, são chamados para contribuir com a obra do Senhor. Amém, queridos? Quantos têm certeza que tem algo para contribuir com a obra do Senhor? Então, glória a Jesus. Amém. Todos nós temos, viu, queridos? Todos nós temos, porque Deus te visitou antes da fundação do mundo. Antes dos seus ossos serem formados no ventre da mãe, Jesus te visitou, te escolheu, te deu nome e sobrenome, te capacitou para que você seja uma bênção na casa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Santos, eu quero hoje conversar com os irmãos, segundo a graça que nos é confiada aqui. Para tanto, quero convidar os irmãos, por gentileza, abram comigo as vossas Bíblias, aqueles que trouxeram. No terceiro livro da Bíblia Sagrada, o livro de Levítico, quero meditar aqui um pouquinho da palavra de Deus com os irmãos. Hoje nós vamos meditar mesmo um pouquinho da palavra do Senhor. Livro de Levítico, capítulo 1, graças a Deus por isso. Livro de Levítico, capítulo 1. Esse folheado de Bíblia é muito gostoso ouvir. Graças a Deus. Todos acharam? Amém? Amém. É o terceiro livro da Bíblia. Prestem atenção, a epígrafe, que é o título do texto, fala os holocaustos. Nós iremos ler agora somente o primeiro versículo. Amém, queridos? O primeiro versículo fala assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Amém, queridos? Amém. Santos, para que nós possamos meditar um pouco em cima desse texto, eu quero vos chamar a atenção para três palavras-chave desse texto. Primeiro, você encontra logo aqui no texto falando e chamou. Deus chamou. Logo em seguida, você vê a quem Deus chamou. É específico um nome, Moisés. Em terceiro, você observa que Deus, além de chamar, ele especifica quem ele está chamando. E depois a Bíblia diz que o que chamou, falou. Olhem para mim aqui. Esse que falou, ele não desperdiça palavras. Por exemplo, Deus chamou o pastor Geraldo, Deus chamou o pastor Emerson, Márcio, Cláudio e Valdecir. Ele não desperdiça a chamada, ele não desperdiça palavra alguma. Onde fala aqui, ó, além dele chamar a Moisés, ele especificou quem ele chamou e ele falou com ele. Isso é transmissão de conhecimento, é instrução. A quem Deus chama, Deus instrui. Ouço glória a Deus aí. E depois está mostrando do lugar da onde Deus falou com ele, da tenda da congregação. Até aqui está claro? Amém? Amém. Vamos continuar. Para que nós possamos entender esse primeiro texto do livro de Levítico, nós precisamos entender a importância do livro de Levítico. A importância do livro de Levítico já começa no próprio nome Levítico. Antes de nós adentrarmos no livro,
vamos falar e detalhar em rápidas palavras a importância do nome Levítico. Na verdade, esse nome Levítico ele foi mudado ainda da Septuaginta. A Septuaginta foi uma versão de muitos anos atrás, quando o cristianismo já havia se estabelecido à frente do judaísmo e mudou o nome original. O nome original de Levítico tão somente significa Vaikra. O nome Vaikra tem uma importância tremenda sobre o livro. Lembre-se que nós estamos falando de um nome oriental. E toda palavra oriental começa da direita e termina para a esquerda. Por quê? Não é somente curiosidade, não. Não estamos aqui falando somente a título de curiosidades. Existe importância. Tudo que Deus faz, Ele faz bem feito. Tem um porquê. Começa da direita e termina para a esquerda para mostrar. Existe no livro de Levítico, o próprio nome é o único livro. E o único livro do Pentateuco, dos 5 primeiros livros, dos nomes que Moisés escreveu, Levítico é o único nome que todos os caracteres, exceto um, é escrito em letras garrafais. Um único caractere, que é o Aleph, do nome Vaikra, é escrito em menor. Deus mandou Moisés que assim fosse feito. E tem um porquê. Isso compreende toda a história do livro e toda a narrativa do livro. O Aleph é uma única letra que dentro do seu número também está especificando a quem Deus chamou. Agora, compreenda, o Aleph aqui identifica cada indivíduo que Deus chamou. Por que o nome Vaikra, que é o livro de Levítico, todos é escrito em letra maiúscula e somente o Aleph, que indica o indivíduo, é colocado em letra, caracteres minúsculos. Porque Deus quer o maior homem da terra, reis, príncipes, ministros, inteligentes, ou até o menor homem da terra, indouto, aqueles que estão trabalhando lá no meio do mato, que não sabem nem falar. Deus, Ele chama a todos que se apresentam a Ele, porque Ele sabe que do menor ao maior, todos têm o que oferecer. Aleluia! Você vai melhorar esse aleluia para você começar a compreender a importância que você está fazendo aqui, irmão. Muitas vezes para sua família você pode ser desprezado, mas para Deus, Deus sabe que colocou dentro de você e Deus sabe que espera de você. Dentro de uma sociedade corrompida da qual nós vivemos, que só olha para quem tem dinheiro, só olha para quem tem carro bom, só olha para quem frequenta numa classe social favorecida, mas Deus te chamou independente de onde você mora. Ele aceita você da mesma maneira que Ele aceita os grandes. Você está aqui é para oferecer a Ele um culto racional. Se você acredita, erga a mão, porque Deus está te aceitando do jeito que você é, o que você tem, porque Ele acredita que o que você tem é o que Ele aceita. Aleluia! Oh, aleluia! Agora, vamos falar um pouquinho aqui, é bom aprender Bíblia, queridos. Vamos falar um pouquinho da Bíblia Sagrada. Por que o livro de Levítico é importante e faz parte, fecha todo o canal evidencial, principalmente os evangelhos? Você vai entender. Nós começamos primeiro lá em Bereshit, que é o livro de Gênesis, que é em princípio, não no princípio, em princípio. Você vê que Deus ele começa a fazer toda a criação. Não vamos perder tempo aqui na criação, vamos logo ali para o trabalho que Deus fez na vida de Abraão e toda a sua descendência. Quando termina o livro de Gênesis, você vai ver que a sua descendência já está entrando no Egito. Então, Deus, Ele se identifica e ensina o homem a se reconhecer. E a reconhecer um Deus que criou o homem, mesmo o homem pecando e se afastando do seu Criador. Deus não o abandona, como aconteceu com Adão. Deus continuou procurando homens
um só: repouso. Noé achou graça diante dos olhos do Senhor e o Espírito de Deus repousou sobre Noé. Noé, ele foi tão tremendo na presença de Deus, que Deus ele falou assim: bom, Enoque eu gostei demais, para mim eu tomei. Noé, eu não posso tomar. Noé vai servir de exemplo, pastor Márcio. Primeiro, entendam bem, a gente entende que Levítico é o livro da santidade do Senhor. Vamos entrar nisso mais para frente. Então, Deus ele precisava que os homens primeiro se identificassem com a sua santidade. Aleluia. Deus olha para Noé e vê que Noé, na sua geração, era santo. Como o apóstolo Pedro vem e fala: sede santos, porque o vosso Deus é santo. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. Mas como que nós podemos ser santos a um ser do qual nós não vemos? Nós podemos sentir, mas não andamos com ele. Então Deus não poderia estabelecer a sua santidade divina, pura. Não existia homem que tivesse padrão para a santidade de Deus. Então é que Deus faz, quando ele vê um sujeito andando reto na sua geração, que era Noé, ele mantém, segura ele na terra. Por quê? Deus precisava estabelecer um teto de santidade, mas não poderia ser por ele mesmo. Deus olha um homem natural, que andava no meio daquela geração, e Deus olha e fala: se Noé, no meio dessa geração corrupta, ladrões, prostitutos, sanguinários, homens maldosos que derramam sangue, que aprisionam, que matam, que estupram, que detonam com tudo, ainda tem um chamado Noé que pode ser santo comigo. Eu vou estabelecer um padrão de santidade por ele. Então, de Noé até a vinda de Cristo, de Messias, todos vai ter que ser santo conforme Noé andou. Por isso que Jesus fala: como nos dias de Noé. Aleluia. O que me faz pensar que lá em 1 João, o evangelista fala que os mandamentos do Senhor não são pesados. E Noé provou isso, sem precisar ter lei. Cabe uma pergunta para nós. Falei que hoje nós iríamos conversar aqui. Cabe uma pergunta para nós, irmãos. Será que o padrão que você entende por santidade na Bíblia, precisa pastor aqui ficar falando com você? Irmão, cuidado com isso. Irmão, não vá para a balada à noite. Irmão, cuidado que você vê na internet. Irmão, olha, presta atenção, irmão.
chamada Bíblia Sagrada, a nossa casa terá uma grande queda, e não há um capaz de levantá-la novamente. Nem oração de pastor. Eu amo esse silêncio, você nem imagina. Vamos continuar aqui. Vai entrar, ele é importante. Agora deixa-me falar aqui. O Senhor, ele chamou alguém. Ele chamou quem? Aqui está falando de Moisés. É importante que vocês entendam. Primeiro, logo nos primeiros capítulos de Levítico, do capítulo 1 ao capítulo 7, está falando das normativas, daquilo que era necessário os sacerdotes aprenderem para oferecer um culto ao Senhor. Tanto que o título desse livro está falando sobre holocaustos. O que é o holocausto no original, da onde foi escrito? Se chama Haolá. E o que significa Haolá? É só isso, aquilo que sobe. Aonde e como se explica essa questão de holocausto e como o holocausto precisava subir? Você vai entender melhor lá no Novo Testamento, no capítulo 12 de livro aos Romanos, onde o apóstolo Paulo ele fala da seguinte maneira: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Quem sabe? Que apresenteis o vosso, mais forte, o vosso. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, apóstolo Paulo fala assim, ó: não extingais o Espírito Santo. Porque ele usa essa nomenclatura, não extingue o Espírito, porque o Espírito é uma chama, é um fogo. Porque o Espírito, ele é conhecido como chama, como fogo. Porque o fogo que Deus, ele acende dentro de nós, o pecado, ele vai queimando toda a impureza de pecado. Mas o fogo do Espírito tem o poder de nos purificar. Agora, voltamos ainda no capítulo 12 de Romanos, onde Paulo está lhe pedindo, rogando, implorando: venham para a igreja, mas venham apresentar o seu corpo morto, seu corpo em sacrifício. Sabe por quê? Deus não aceita carne morta, putrificada. O fogo do Espírito só é aceso em quem está vivo na presença de Deus. Deixa-me falar, o fogo, quando ele queima, ele começa a queimar de uma maneira tão tremenda. O fogo, ele vai atiçando, vai aguçando a sua consciência. Quando você peca por palavra, por ação, comete qualquer erro, você nem dá dois passos, a sua consciência parece que queima dentro de você. É assim, não é, irmão? Quem tem temor de Deus. Por isso que o fogo não pode apagar. Por falar nele, eu estou sentindo a presença dele aqui. Por falar nele, eu estou sentindo a santa. Escuta, olha. Alguns teólogos, o pastor Cláudio está fazendo teologia. Alguns teólogos gostam de chamar o Espírito Santo como paracletologia. O nome é até complicado, né, pastor? Assim, pastor Cláudio. Outros falam do Espírito Santo como poder. Ele é. Jesus, quando ele promete em João capítulo 14, que ele vai deixar ele chama ele de conselheiro. Aleluia. Porque se você se dobrar a ele, deixar que ele queime toda a impureza que você tem, ele passa a ter comunhão com você, é ele que vai te aconselhar, E aí ele chama de consolador. Sabe quando você peca, erra, comete os seus erros, aí o diabo, nosso adversário que anda ao nosso derredor, aquele sujo, mal acabado, aquele cabeça rachada, ele vem te acusar. Você vem na igreja, você quer adorar, ele fala: você não pode. Você quer dar glória a Deus, ele fala: não, você
coisa pior não te aconteça. Aleluia. Só que diabo nenhum vai tirar ninguém daqui dentro da igreja, porque todos que estão aqui, a sua família que vai chegar, seu filho que você tem clamado, marido, parente, Deus vai trazer. Sabe por quê? Ele chamou a quem? Chamou a você. E com você que ele está falando, assim como ele falou com Moisés, ele fala diretamente com você nessa noite. Os seus pedidos estão na presença dele, o seu clamor está na presença dele. Não adianta inimigo se colocar ao seu lado para ser seu opositor. Eu quero te falar uma coisa aqui: maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. O guerreiro de Jeová está aqui, o valente de Davi, ele se levanta para pelejar a sua peleja. E ele manda falar para você: 1000 cairão à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido, porque aquele que te chamou, é ele que te levanta, aquele que te chamou, é ele que te capacita, aquele que te chamou, que te deu nome, ele se responsabiliza por toda a tua família, diz o Senhor dos Exércitos. Só que presta atenção. E eu falei que ia ser evangelista, acabei. Vamos voltar aqui para a conversa. Capítulo 12 de Êxodo, no versículo 26. Sobre aqueles a quem Deus escolhe e chama, tem um texto importante. Presta atenção. Eu falei que hoje nós vamos conversar com muita maturidade. Somos pastor e temos responsabilidade naquilo que nós falamos. Capítulo 12 de Êxodo, no versículo 26, o capítulo 12 está falando sobre a instituição da Páscoa. Deus vem ensinando como imolar o cordeiro, o que fazer com o sangue dele, o que fazer com as fissuras, com aquele que sobrar, como. Quando vai terminando os ensinos de Deus, ele volta a lembrar o povo que ele havia prometido uma terra próspera que manda leite e mel para Abraão e sua descendência. E Deus volta a falar com o povo, exatamente no capítulo 26, do versículo 26 do capítulo 12 de Êxodo. Deus fala da seguinte maneira: e há de ser que depois dessas coisas, tudo que vocês fizerem a respeito da Páscoa, seguindo o que eu ensinar, os vossos filhos vão estar te observando. E acontecerá naquele dia que os seus filhos vão perguntar: ei, que culto é esse de vocês? Presta atenção. Eu estou guardando isso há meses. Já tentei falar aqui do púlpito antes, Deus me proibiu. Agora Deus está me dando liberdade. Uns meses atrás, pastor Emerson, eu entrei e guardei o carro para vir cultuar. Graças a Deus, eu só acredito mesmo. Para vir cultuar. Quando eu entrei ali no pátio, tinha umas crianças brincando no pátio. E na minha frente entrou um pastor, que congrega aqui, entrou para vir cultuar. Ele me cumprimentou: pai, senhor, pode, senhor, pastor. As crianças viu o pastor e falou assim, um para a outra: aquele que é o pastor malo, imagine é o outro, não, é ele que é o pastor malo. Eu guardei, olhei aquilo e falei: Jesus, eu quero saber se as mães dessa criança, se os pais vão na igreja e aprendem pela palavra. Que essas crianças não aprendem a chamar, desrespeitar o pastor pelas costas sozinho. Isso vem de
sentindo o temor de Deus aí? Se tem temor de Deus, erga a sua mão e glorifica a Deus, porque Deus ainda me cuida da igreja. Isso aqui não é brincadeira, pastor Geraldo. Você chega na sua casa, fica falando mal de homem de Deus. Aqui em Êxodo, capítulo 12, versículo 26, seus filhos estão olhando e vai perguntar um dia para você: que tipo de culto você vai oferecer para Deus? Meu Jesus amado. Não é só isso não. Lembra que eu falei? Olha a primeira palavra do capítulo 1, do versículo 1. Deus está te chamando para ser santo. É para ser santo. Irmão, presta atenção. Santidade não é ficar falando em língua estranha. Santidade não é. Escuta. Não tem outro ser depois do Espírito Santo. Não tem outro ser que profetiza, que revela revelações, fala em língua estranha, mais do que o próprio diabo. Estou mentindo, pastor Anderson? Escuta, se você não tiver um caráter decente na igreja e fora da igreja, com a sua esposa e com seus filhos, não adianta vir falar mistério aqui dentro da igreja. É diabo, demônio. Uma vez estava pregando, pastor Geraldo, o Jordão estava até comigo aqui, uma festa da igreja imensa. Eu pregando, o Espírito Santo falou assim: para! Eu parei de pregar. Deus tomou uma irmã em língua estranha. Eu ouvi, Deus me deu discernimento. Deus mandou revelar. Chegou lá, mas Deus teve que repreender aquela mulher diante da igreja. Porque ela falando em língua estranha, o diabo falava em língua estranha através dela, que ela estava destruindo, metendo pó em pastor e destruindo muitas famílias. Irmão, presta atenção. Não adianta profetizar se você não tem caráter. Não adianta cantar aqui, abençoando o povo em louvores, se com a sua mulher você não tem autoridade de Deus de repreender a sua mulher quando fala mal dos outros. A Bíblia ensina em 1 Timóteo capítulo 3, fala da seguinte maneira: aquele que almeja o episcopado, o pastorado, excelente coisa deseja. Porém, se não tiver autoridade na sua casa, não adianta! Quantos aqui tem obra dentro da igreja? Quantos aqui são chamados? Cuida da sua casa, viu, irmão? Cuida da sua esposa. E você que é irmã, que é mulher, seu marido, se tem língua solta, em nome de Jesus, levanta e repreende, porque é demônio. Alguém dentro do lar tem que ouvir a voz de Deus. Não adianta, saiu tudo aqui que ele fez. Sentindo a presença de Deus aí, querido? Vamos tentar continuar aqui, conforme o Espírito for dando graça, a gente vai conversando com os irmãos. Presta atenção. Lá no livro de Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, ali vem falando de um texto lindo, todos nós conhecemos. Ali vem falando de uma pobre viúva. Prestem atenção. Por que que Jesus faz questão de citar aquela senhora? Ele coloca, pastor Geraldo, o adjetivo à frente do substantivo. Viúva, mas é pobre. Presta atenção. Por que que Jesus fala que aquela pobre viúva, quando foi ofertar na casa do Senhor, as poucas moedas que tinha, ela ofertou muito mais do que todos os ricos que davam aquilo que sopejava, aquilo que não iria faltar para eles mesmos. Jesus observa aquilo, prestai-nos atenção. Por isso que no livro de Levítico, Deus chama a todos, a cada um, de uma maneira específica.
início dessa mensagem, eu falei que todos os que aqui estão são chamados para contribuir para com a obra. Aqueles que pensam que não tem nada, do povo que tem para Deus é uma coisa maravilhosa. Aqueles que acreditam nisso, dá glória a Deus. Por isso que aquela viúva não chamou a atenção de ninguém. Ela pegou o pouco que tinha, foi lá no gasofilaço. O gasofilaço era como se ficasse assim, na frente da onde os profetas e os sacerdotes falavam. É como se fosse na frente do púlpito. Tinha um lugar no próprio púlpito para colocar as moedas no tesouro do templo. Ali ninguém podia mexer, porque ali já era de Deus e pronto. Aquela viúva, quando vai colocar, chama a atenção de Jesus, que olha para ela. Aí Jesus observa, não que ela colocou, mas observa o coração dela. Por que que Jesus elogiou a atitude para o coração dela? É a mesma coisa que Jesus viu no jovem rico. Por que que Jesus olhou para o jovem rico e falou para ele: é bom, você faz tudo o que a Bíblia manda, você cumpre tudo certinho, mas ainda te falta uma coisa. O que é que Deus estava falando para o jovem rico? Não, Deus não estava olhando, nem fitando o dinheiro que o jovem rico tinha. Não é porque Jesus mandou ele doar toda a fortuna dele, porque logo depois Jesus encontra um outro homem muito mais rico que o jovem rico, Zaqueu, o publicano. E o jovem rico conseguiu a sua fortuna, pastor Márcio, por herança. Então ele conseguiu a sua fortuna de uma maneira decente. Zaqueu, ele roubava, ele tomava dos outros. E Jesus não mandou Zaqueu devolver o que ele tinha roubado. Só a presença de Jesus, o fogo do Espírito que já estava queimando Zaqueu, bateu na consciência e ele se entregou. O que é que Jesus viu no jovem rico? São valores. O valor da viúva não estava nas poucas moedas, que ela só dependia daquilo. O valor do jovem rico estava em toda a riqueza dele, não estava em agradar a Deus. Você entende? Deus, quando olhou para você, Ele te amou tanto, Ele te ama tanto, que Ele não quer saber o que você pode fazer. Ele ainda confia com a dracma que Ele colocou dentro de você. O que Ele quer é o teu coração. O que Ele quer é o teu desejo de contribuir com a obra. O que Ele quer é olhar para você e ver teu coração pulsando e falando assim: Jesus, o Senhor pode escolher qualquer outro, mas eis-me aqui para te agradar. Quem está aqui e acredita que tem uma chamada, fala assim: ó, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Para você que falou, olha que Jesus te responde: vinde benditos do meu Pai. Na casa de meu Deus tem muito trabalho. Irmão, delicadamente, com toda educação, põe a mãozinha assim no ombro do seu irmão e fala assim: ó, ei, a casa do Senhor precisa de você. Conta com você, fala assim. Fala mais. Procura outro na frente, o outro que está atrás. Com toda educação, com toda graça, fala assim: a casa do Deus, do Senhor, conta com você. Terminou? Junta tudo, dá um glória a Deus bem forte. Está registrado no céu. Olha isso. Tem a chamada ministerial. Você quer ver uma coisa linda? Pastor Márcio, lê para mim, por gentileza. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Se quiser acompanhar, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículo 13. Acompanhe. É uma chamada ministerial. Observe. Achou? E subiu ao monte e chamou para si o que ele quis, e vieram a ele. Repita, por gentileza. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Espera aí. Chamou quem? Para ele o que ele quis. Olha para mim. Jesus, ele precisava de contingente, de gente para trabalhar com ele. Ele subiu ao monte para olhar para a multidão. Aleluia. E Jesus chamou para ele quem ele quis.
te quis, Ele te chamou, e não adianta ninguém entrar na tua frente, Ele te escolheu. Você não entendeu, né? Olha como o Espírito Santo tem uma sincronia para trabalhar na igreja linda. Pastor Emerson estava aqui no início do culto, de repente ele falou assim: quer saber? Parece que é na explosão, né? Assim, né? Quer saber? Eu vou ungir todo mundo aqui da igreja. Sabe por que Deus toca no pastor para ungir você? Porque Ele quis chamar você. Porque você é dele. Você é dele. Você é dele. Você é dele. Não se abate. Você é dele. Ele pôs dentro de você a palavra da reconciliação. Aleluia. Ele foi, te buscou e te reconciliou. Você é nele mesmo, no amado de Deus. Ele não abre mão de você. No Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus fala assim, ó: e a todos a quem eu chamo, de maneira nenhuma eu os lanço fora. De maneira nenhuma Jesus me abre mão de você. Pega a sua mão se você acredita nisso. Agradeça a Ele, que mesmo nos seus erros, mesmo quando você peca, Ele não abre mão de você. Então Ele não admite que por causa de um erro, de uma palavra, de um escorregão, você saia da presença dele. Não. Hoje Ele se coloca em pé, e como no livro de vai entrar, no livro de Levítico, mesmo você se sentindo menor dos menores, aqui Ele está te chamando: venha filho, venha filha, porque eu te amo. Eu vou limpar as tuas vestes, eu vou reconstituir a coroa de salvação que caiu, eu vou restituir a tua vida. Os anos que foram roubados de ti, eu vou te restituir, porque é Ele quem tem poder, é Ele que te chamou, e outra, foi Ele quem quis, acabou. Deus do céu. O Espírito Santo está falando aqui que tem gente se matando por dentro, pastor Emerson. O Espírito Santo está falando para mim que tem gente que não acredita nem nele mesmo. Ei! Dormente! Desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Hoje é o teu dia. Deus te levanta dessa miséria que você está. Esses pensamentos não são teus, são dados inflamados. E hoje Deus está colocando por terra tudo que o diabo fez. E Ele manda te dizer: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Fale comigo assim, ó: virtude, fala. Virtude. Bem forte, virtude. Virtude. Existe a virtude natural, existe a virtude sobrenatural. É uma capacitação dada pelo Espírito de Deus. Lucas, no capítulo 4, fala que pela virtude está indicando de quem? Do Espírito Santo. Jesus foi ao templo deles. É pela virtude, pela graça. Por exemplo, você vê o pastor Valdecir aqui pregar nessa graça, nessa autoridade. Longe de mim, irmão, não é meu não. Tem direção, é do Espírito, é virtude dele. Sabe por quê? Sem Ele nós não somos nada. Fala: sem Jesus não somos nada. Sem Jesus não somos nada. E o dia que o pastor Valdecir e qualquer um dos pastores aqui no púlpito, ou qualquer outro pastor que vier de fora metido a besta, achar que pode fazer sozinho, Jesus dá um jeito na hora. Se nós temos unção, graça para cantar, para louvar, para pregar,
dos outros. Não sair criticando, não brigar com sogra, não ficar apurrinhando nora e vice-versa. A Bíblia ensina que os pais não é para provocar a ira aos filhos, por incrível que pareça. A maior parte dos pais, pastor Emerson, não sabe ensinar, pastor Geraldo. Provoca a ira dos filhos. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo ensina: vós, pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Tudo isso está ligado à santidade, à moralidade, a uma conduta polida e também virtude. Fala dunamis, que é o poder em ação. E essas duas qualidades Deus pôs dentro de você, de todos nós, de você. Por isso que Ele te chamou, te escolheu, te capacitou, te ungiu. Por isso que você está aqui com esse sorrisão lindo, adorando a Ele. Quando você está no seu trabalho, você está naquela prova, as pessoas veem que você não fala palavrão, está ligado à moralidade, herete, virtude. É aquilo que você está constantemente, você sofre a afronta, mas está sempre praticando o bem. As pessoas olham para Joãozinho, para Zezinho, para Mariazinha ali, aguenta calado, agradece a Deus, está todo mundo de olho em você, e com as suas boas obras, as suas boas atitudes, você está glorificando a Deus a todo tempo. Você a quem Deus falou, vem aqui correndo, não vou perder tempo de ficar chamando, não, vem aqui. A quem Deus falou, você que está sofrendo dessa depressão aí, não sabe de onde vem essa angústia que não te larga, venha correndo aqui. Hoje esse demônio vai cair por terra. Só você que Deus falou. Não vem aqui por emocionalismo, não, você não precisa disso. Deixa de revassoubia. Presta atenção, queridos, olha aqui para mim. O maior problema dos seres humanos é que cada um de nós evitamos confrontos. Nós não queremos nos confrontar. Mas para servir a Deus e ter coragem de permanecer na igreja enquanto a palavra é pregada, à luz da Bíblia, a palavra ela tem duas vertentes, como tantas outras, mas aqui cabe duas vertentes. A palavra vai consolar os corações que estão aflitos, e a mesma palavra ela vai atribular aqueles que estão no seu comodismo de não querer se confrontar, para saber se o Espírito Santo está ainda em você ou se já estás reprovados da presença de Deus. O problema dos seres humanos é que não quer se deixar se confrontar pela palavra. Por isso que Deus fala, e muitas vezes a vida em si não muda. Porque tudo para acontecer na sua vida, milagres, porta aberta, vai da obediência na palavra. Se não tiver obediência,
o irmão Cláudio falou assim, não precisava falar daquele jeito. Ah, porque fulano falou assim, também não fica terceirizando a culpa. Quando o profeta apontou o dedão para Davi, ele não culpou ninguém, falou, pequei, eu pequei. Fala assim comigo, irrepreensível, fala. Irrepreensível. A palavra irrepreensível não significa aquele que nunca comete erros. Porque é impossível não cometer erros como ser humano. Mas irrepreensível significa quando você comete erro, você se confronta, deixa o Espírito Santo te confrontar. E quando você conserta, vai pedir perdão, se achega no pastor, conversa com Deus, você torna a ficar para ele, está sempre irrepreensível. Escuta, o pecado escondido, qualquer erro escondido, é como a blasfêmia do Espírito Santo, pastor Emerson. Sabe por quê? Se eu peco e escondo, como eu vou ser perdoado? Não vou ter perdão, estou escondendo. Você não tem ideia como eu amo esse silêncio. Isso é sério, irmãos. A falta cometida que se esconde é como você blasfemar contra o Espírito Santo. Se você não confessa para receber o perdão, para ser redimido e recuperado, como que vai ter perdão? Hã? Eita, soube. Como o Espírito fala. Pode louvar, pastor? Não, por gentileza. Feche seus olhos. Deus vai estar trabalhando aqui nessa noite. Quero sempre estar. Que a palavra de Deus, irmão. No teu altar. Dando pra sentir e receber o teu poder. Além do véu, além do véu, eu quero estar dentro de a tua unção e transbordar teu coração. Quero pronto estar, Aleluia! seguir e conquistar. Clama ao teu Deus, irmão. Tua unção sobre mim para profetizar e pregar a libertação. E o teu poder as cadeias quebrar com agir fluir dessa unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Meus lugares eu vou brilhar, Deus, Jesus. pois eu sei que só em ti vou brilhar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível eu serei. Aleluia! Aleluia! Elias terrevassouia. Dereguias dorabos tegevassouia. Enequias terrevassouia. Erequio cotequevassouia. Equiossou. Riandia sent conde abagada suria. Equias Conde abandi conde resti conde a te, conde basterri, conde netti non mi cai. Equicondiamaste.
Assim digo eu à minha igreja: muitos do que aqui estão não estão de acordo com a minha palavra. Alguns dos quais eu hoje falei são os próprios que estão destruindo os seus lares. Escuta, filho, escuta, filha. Falo eu hoje com a minha igreja e falei com autoridade. Vós estão levando os seus filhos à perdição, estão levando os vossos lares à perdição, mas eu sou o Deus que zelo por vós. O meu regresso está perto. Antes de mim o meu inimigo tem cercado a muitas vidas. Digo eu nessa noite: muitos que aqui estão me adoram de lábios, mas o coração está distante. Adora outros deuses e vem na minha presença tentando adorar. Eu vos pergunto: receberia eu tal essas coisas? Não, não recebo, não aceito. Eu sou santo, vos chamei para ser santo. Arrependei-vos dos vossos caminhos, eu vos receberei. Serei por vós Deus e Pai, vocês sereis por mim por filhos e filhas. Mas eu vos digo: convertei-vos. Queridos, presta atenção. A porta da graça está aberta. Daqui a pouco vamos estar orando, irmãos. Não perca tempo. Vocês que estão aqui na frente, escuta. A vinda do Senhor está perto. Não dá mais tempo da gente ficar brincando de ser crente. Ser crente não é uma escolha de vocês, não. É a única maneira de você ser salvo da destruição desse mundo. Jesus está voltando para escolher os seus escolhidos. Ele quer puro, Ele quer santo. Acabou o tempo de brincadeira, Abimael. Acabou o tempo de vir na igreja ensaiar pensando que isso aqui é palhaçada. O diabo está rondando muitas vidas. Jesus está alertando que Ele não quer, não vai deixar, mas tem que ter arrependimento. O problema é que nesses últimos tempos os crentes pensam que igreja é como se fosse um clube. Não, vamos lá cantar e ficar dançando. E agora, isso aqui não é clube, irmão. Isso aqui não é ponto de encontro para você vir encontrar o coleguinha, o irmãozinho, não. Isso aqui é um santuário para adorar a Deus e se preparar para o arrebatamento. Está sentindo o temor de Deus aí, querido? Você que sentir a presença do seu Deus aí. Lá no fundo. Começa lá no fundo primeiro. Comece a erguer suas mãos aqui para o altar, por gentileza. Erga as suas mãos, comece a interceder agora. Vem, irmão, vem. Do meio agora da igreja. Vai interceder, por gentileza. Em nome de Jesus. A autoridade de Jesus está aqui, irmãos. É a autoridade do Espírito. Vamos interceder agora do púlpito, irmãos, por gentileza. Erga suas mãos para a nave da igreja. Vai ser fogo cruzado aqui. Eu quero ver qual é o capeta que vai parar aqui no meio, porque aqui tem crente salvo, tem homens de Deus, tem mulheres de Deus. Você foi chamado. Comece a clamar a Deus, comece a glorificar, comece a guerrear.
eterno. Senhor, ministrei a tua palavra como teu Espírito Santo me ordenou. Jesus, eis aqui o resultado no qual o Senhor queria falar. Os teus filhos estão na tua presença, as tuas filhas estão na tua presença. Todos aqueles que o Senhor chamou, Senhor, cuide para que nenhum deles se perca. Pai, aqueles que o Senhor tem um chamado específico, aqueles dos quais, Senhor, tem um ministério, tem um dom espiritual, guarda, zela, proteja do mal. A todos os outros que aqui estão, abençoe as famílias, repreenda todo o mal, guarda cada um dos teus filhos, despeça a tua igreja em paz, Senhor, a cada um dos quais o coração está voltado para abençoar a tua igreja, seja financeiramente, seja com obras, com trabalhos, seja com bens, com materiais, Senhor. Vai abençoando, vai tocando a tua obra carente. Abençoe a todos, abençoe o teu povo aqui no púlpito, abençoe o pastor da igreja. Continue falando poderosamente conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, olha para mim, com as duas mãos erguidas, dá 3 glórias a Deus bem forte, vai lá. Existem coisas que Deus só faz uma vez, que hoje Ele fez na tua vida. Não adianta falar assim, mas eu não fui porque não veio, irmão. Hoje Deus fez na tua vida. Glória a Deus porque o Senhor está aí. Amém? Chega, eu tomo posse dessa palavra. Pastor Cláudio. Senhor, obrigado por esta palavra maravilhosa, tremenda em nossas vidas. Obrigado, Espírito Santo, pelo teu agir neste lugar, o teu agir, esse fogo santo que nos purifica, que nos liberta, que nos cura. Pai amado, a sua igreja está saindo daqui abençoada e nós te louvamos e te engrandecemos. Senhor, agora eu também te peço, despede o teu povo em paz, debaixo da tua graça, livra de todo o mal, guarda do homem violento. Te peço também, Senhor, guarda cada veículo nesse trânsito de Campinas, que o teu povo, ó Pai, possa estar cheias da tua presença. É o que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Estenda a sua mão, querido, querida. Que o grande amor do Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja agora e para sempre. Todos digamos amém. Um forte abraço para você. Vá na paz do Senhor Jesus. Amém?